Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando. E todo mundo me pergunta, por que você começa agradecendo a companhia e a audiência? Ué, porque sem a companhia e a audiência de vocês, não estaria eu aqui falando. Portanto, muito, mas muito obrigado pela companhia e pela audiência. No programa de hoje, eu vou falar de um tema que eu adoro, que é empreender, empreendedorismo. E melhor ainda, nós vamos falar de empreendedoras fora do Brasil. Eu adoro falar de empreendedorismo, seja de homem, de mulheres. Sempre digo que existem grandes mulheres que ninguém conhece e o mais importante é se você conseguir trazer essas mulheres que ninguém conhece, empreendedoras, para que todo mundo as conheça. E as nossas entrevistadas de hoje fizeram exatamente isso. Elas criaram um projeto que chama The Girls on the Road e foram mundo afora entrevistar empreendedoras. Mas melhor do que eu falar, né, desse projeto, eu vou chamar a Fernanda Moura, advogada. Vem aqui, Fernanda. E a Tassiana. Você não deu nem tempo de eu falar. Uma marqueteira. A Tassiana Mello, senta aí, por favor. Uma advogada e a Tassiana formada em marketing, publicidade. E não tem usado, né? Ou você tem usado o seu lado marqueteira também? Ah, sempre, né? A gente sempre usa. Sempre é útil? Claro, sempre, em qualquer situação. Bom, meninas, do jeito delas, vou botar aqui para a gente já começar falando. Tá ali, muito bem. Me contem o que faz duas executivas de sucesso que viveram no Vale do Silício abrir mão da carreira de executiva para fazer um projeto que eu achei espetacular a ideia, vocês vão contar para a gente. Claro, sim. Mas antes disso, eu até me antecipei. Como é que você foi parar no Vale do Silício e você também? Vamos lá. Bom, eu já tinha morado no Vale do Silício, dos Estados Unidos. Meus filhos nasceram lá e eu sempre quis voltar. Don't tell me. Eu sempre quis voltar para, enfim, para eles terem uma experiência naquele país, enfim, eventualmente estudar o que eles estão fazendo. Mas você foi parar lá porque alguém foi trabalhar não, ou você mesma? Não, eu mesma. Em tecnologia? Não. Uma empresa de tecnologia, nessa área. Não. Nessa que última se remete vez, ao Vale do Silício à tecnologia, né? Não, eu fui estudar da primeira vez, depois eu estava casada e meu ex-marido foi fazer um curso, foi quando as crianças nasceram. E dessa última vez eu quis voltar muito mais por causa deles, dos filhos, para que eles tivessem essa experiência. Então foi por isso que eu fui parar lá naquele momento. Eu também, assim como a Tassiana, morei na Califórnia logo após a faculdade, sempre tive interesse em voltar, morar nos Estados Unidos. E também essa oportunidade a gente começou a flertar com o tema de empreendedorismo. Já aqui a gente conhecia pouco, a gente estava na área executiva, mas quando a gente chegou no Vale do Silício a gente teve muito contato, principalmente com brasileiros que estavam indo muitos empreender. Lá, né? Muito. Tem muita brasileira também? Também. Também tem bastante brasileira. Tem até um grupo enorme ali na área, né, da Bay Area, de brasileiras do Vale, bem atuante. Como é que nasceu o projeto The Girls Off the Road? O projeto surgiu quando a gente estava nos Estados Unidos. A gente foi para os Estados Unidos em 2013 e em 2016 a gente participava de bastante eventos lá na área. E para a gente, acho que a gente tem uma referência muito grande dos Estados Unidos. Como o país, em qualquer relatório que a gente lê, é o maior empreendedor, tanto para homens como para mulheres. E a gente tinha dificuldade de ver mulheres como fundadoras de empresas. E eu acho que começou a surgir aí a semente do projeto. E aí a gente pensou, por que não ir ao redor do mundo e ver? Porque o que a gente via muito era o que impede essas mulheres de ser empreendedoras. Uma das razões, claro, que tem o financiamento e tudo isso, mas isso impede todos, né? Homens de e mulheres, modelos femininos, né? De gente que você fala, se elas estão empreendendo, eu também vou. E foi aí que surgiu essa curiosidade, né, Tassi? Exatamente, de contar essas histórias. A gente sabe o quanto uma boa história tem a capacidade de impactar, de inspirar, de fazer com que a pessoa tome o primeiro passo. Né? E foi isso que a gente foi atrás. Quer dizer, era algo que a gente podia fazer, nós, né, como cidadãs do mundo, de fato, querer inspirar e levar essas histórias a outras mulheres. Mas, Tassiana, vocês rodaram 24 países, né? Vocês fizeram um roteiro? Como é que... aonde vocês buscaram as personagens do livro? Bom, a gente
Basicamente, a gente selecionou os países de acordo com 2 relatórios, o Female Entrepreneurship Index e o Global Entrepreneurship Monitor, que a gente queria um cruzamento de países onde não se fala tanto de empreendedorismo, ou onde o país é extremamente desenvolvido, mas a mulher tem uma condição social que a impede muitas vezes de empreender e de se destacar, como o caso, por exemplo, do Japão. E a gente a gente selecionou os países e aí de um a um, na medida que a gente entrevistava em um, a gente começava a planejar quais seriam as entrevistadas do próximo. E a gente quis trazer aqueles que são países que são reconhecidamente empreendedores, mas outros também que a gente não sabe nada sobre empreendedorismo, sequer que há empreendedorismo, como é o caso de Cuba. São empreendedoras que abrem seus restaurantes, os seus bed and breakfast, também muito artesanato. Ela pode ter, mas Agora dela ou do Estado? pode. Não, dela. Dela. Como na China, então. Não, na China é bastante diferente. A gente Vocês foi foram para pra lá também. Mas lá já tem também empresas. Não, na China eu acho que é uma condição que você já consegue ter uma empresa. Isso. Mas em Cuba ainda não. Você Ainda tem uma tá licença, mais por exemplo, atrasado. cada atividade, se você vai construir uma casa, você tem que ter um empresário individual que seja um encanador, outro eletricista, outro que vai colocar a massa. Então, é muito ainda... É rústico, precário, né? rústico. É precário o empreendedorismo, mas está lá. A essência do empreendedorismo está lá. E isso cria um ambiente, eu acho que muito rico em termos de criatividade, de você se lançar, de você parar de pensar um pouco exclusivamente nas dificuldades, que lá não faltam, mas dizer assim, bom, é o que eu tenho. O que eu posso fazer com isso para que eu continue? O famoso o que eu tenho para hoje, o que temos para hoje. E o que eu tenho para hoje é curioso, porque, por exemplo... A empreendedora que tem um restaurante é exatamente isso. O que eu tenho para hoje para montar o meu menu? Não tem como eu falar, vou ter camarão de segunda a sexta, porque se ela não tem o camarão na sexta... Com certeza. Então, internet, por exemplo. Quando a gente chegou lá, a gente tinha... Lembra aqueles cartões raspadinhas? A gente tinha que comprar, ficar uma fila enorme, porque é do Estado, né? Tipo, como se fosse uma Telesp, riscar e depois ficar numa praça onde tivesse internet... para conseguir se comunicar com o mundo. Aí nós estamos falando do extremo paupérrimo. Vamos para o extremo oposto, de um lugar rico, onde tudo funciona, aonde? Noruega. Mas também não é sinal, não garante a perfeição. Você ter um ambiente empreendedor rico, robusto, ativo. A Noruega, eles vivem o outro oposto, eles têm dificuldade de levar as pessoas ao empreendedorismo, tanto homens quanto mulheres. É uma sociedade extremamente desenvolvida, como a gente sabe, muito rica. Então, eles vivem um conforto social porque tudo é fornecido pelo Estado, de certa forma. Funciona, então, né? Funciona. Então, a pessoa que está no seu trabalho, tem as suas garantias sociais, tem o seu plano de saúde, que motivação ela tem, mesmo que ela identifique uma oportunidade, abrir mão de tudo isso para seguir na trajetória não há necessidade, a pessoa não vai empreender por necessidade. Não, e mesmo com oportunidade, talvez por desafio, não? Ou não? Por desafio, por uma oportunidade de negócio inovador. Mas você sair da sua zona de conforto, arriscar o seu patrimônio, né? Porque o empreendedor tem que investir. Sim. Quando você já tem tudo estabelecido, Entre Cuba e a Noruega, eu gostaria de saber um obstáculo que é incomum para todas as mulheres. Tem vários. Sabe por quê? Vou te dizer um que é fundamental, que a gente falou disso aqui antes. Independente seja Cuba, que aí é um outro extremo, mas em todos os extremos. A questão de ter acesso ao financiamento, de ter questão a crédito. Essa é uma Vocês questão estão real. me dizendo que a mulher tem mais dificuldade de crédito que do homem? Tem, isso é fato. E eu vou trazer um caso do México. Tem uma cubana, empreendedora Endeavor, a empresa dela já fatura milhões, tudo. Ela fala que ela demorou 7 anos até conseguir o financiamento no banco, que ela sempre tentava, ano após ano e nada. Quando ela conseguiu o financiamento, porque ela tinha ganho um prêmio de uma consultoria que empodera mulheres empreendedoras, ela foi ao banco e era 3% do faturamento. E o gerente falou para ela, você pode, por favor, trazer o seu marido para avaliar, para ser o seu garantidor? Ela falou assim, mas se fosse o meu marido pedindo empréstimo, você ia me também chamar? Ele, não. Mas isso impacta mesmo investidores, por exemplo, de tecnologia, né? Enfim, o pessoal aí que tem realmente o dinheiro para aplicar nessas empresas de tecnologia, eles avaliam negócios liderados por mulheres com outros olhos. E não é a gente falando, isso já existia. E os números mostram isso. Há uma dificuldade de se identificar com a proposta. E eles próprios falam isso. E a gente escutou de várias empreendedoras que na hora de negociar com o investidor, elas são questionadas 2, 3 vezes mais do que um investidor homem. A capacidade delas é colocada à prova. Elas são questionadas se elas pretendem se casar ou se elas pretendem ter filho, quando isso não é nunca colocado para um empreendedor, para um homem. E, de novo, homem, não é a gente falando, os relatórios mostram isso e a experiência delas. Eu gostaria que você passasse isso a eles.
A experiência delas demonstra isso. Isso é importante, porque às vezes o preconceito lá fora pode ter maior do que aqui. Não estou dizendo que seja, mas pode até ser. Ou é o mesmo, que também não cabe. Sim, não tem lugar nenhum, nem aqui nem lá. Sem dúvida. E a questão não é um preconceito dos homens em relação às mulheres. Preconceito em relação às mulheres, tanto mulheres como homens. Uma empreendedora, por exemplo, da Austrália, ela disse que uma vez ela estava numa rodada de investimento e uma investidora falou para ela: acho fantástico o seu negócio, mas eu não invisto em mulheres, porque mulher tem um papel em casa. As próprias mulheres que estimulam esse preconceito. Eu vou ter que chamar os comerciais, mas nós temos muito para conversar. A você de casa, não saia daí, não mude de canal, que nós já voltamos. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma das lojas Pit Stop. São mais de 1.000 pontos de venda, presente em 21 estados brasileiros. Encontre um ponto de venda mais próximo de você ou acesse www.pitstop.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular e tenha facilmente o acesso a Pit Stop. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Oi, Rami, grande abraço para você. Oi, Gabo, tudo bem? Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami. Oi, Rami, mais uma vez aqui. A Sil, além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. Alô, Rami, é um prazer estar aqui com você. Oi, Rami, tudo bom? Beijo pra você. Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami, tudo bem? Gráfica Revelação, uma empresa que já ultrapassou os 10 anos de estrada e tornou-se referência em São Paulo e em todo o Brasil. Na Gráfica você encontra tudo o que precisa: equipamentos de qualidade, uma ampla oferta de serviços, responsabilidade com o meio ambiente, comprometimento com a entrega e, claro, uma equipe simpática e dedicada. Revele-se você também. Eu estou tendo a alegria de entrevistar a Fernanda Moura e a Tassiana Mello. E vocês viajaram o mundo, nós já falamos, é bom sempre citar de novo, porque pode ter alguém chegando aqui, entrevistando empreendedoras do mundo todo. E exatamente a gente está falando das dificuldades, dos obstáculos. E as facilidades? Vocês viram em algum lugar onde a mulher trafega melhor do que outros? Existe algum país ou a oportunidade é maior para uma mulher do que para um homem? Eu não sei se mais para uma mulher do que para um homem, mas um país que para a gente foi bastante surpreendente quando nós estávamos em Singapura, conversando com as empreendedoras. E, curiosamente, elas disseram: não, aqui para a gente o problema não é dinheiro. A gente tem dinheiro, a gente tem acesso, a gente tem recurso. A questão realmente, quando você tem uma boa ideia, é ver como que essa sua ideia pode ser mais globalizada, porque o investidor em Singapura é um país, né, uma cidade super pequena. Sim, mas muito rica. Muito rica, mas você já tem que nascer com aquela mentalidade global. Perdão interromper, muitos empreendedores grandes, inclusive um brasileiro, né, o cofundador do Facebook, foi mudar para lá, não só por causa dos tributos, e ele falou a verdade, pela comodidade da vida, pela qualidade de vida que Singapura oferece, desde que você tenha dinheiro, evidentemente, claro, né, porque é caríssimo. É um país caro. Acho que até voltando à Noruega, você citou a questão da equidade de gênero, na Noruega a gente percebeu isso, a gente via isso nas ruas, literalmente, quer dizer, uma participação muito ativa de homens e mulheres, no caso dos homens, estando com as crianças, levando para a escola, levando para o trabalho. A gente via em locais de trabalho homens com crianças fazendo reuniões. E era engraçado, quando a gente entrevistou algumas empreendedoras, elas tinham até uma certa dificuldade de entender a nossa colocação. Porque eu não estou entendendo muito bem, porque eu cresci numa casa, numa sociedade, onde meu pai e minha mãe tinham os mesmos papéis, ou muito próximos, desempenhavam as mesmas funções. O meu pai ficou um bom tempo em casa, minha mãe ia trabalhar, e então causava estranheza. Você escolheu determinada mulher para ser entrevistada. Como é que vocês chegavam nela? Primeiro, vocês escolheram. Bom, já entendi que vocês escolheram através das pesquisas que vocês. Bom, e aí? Se fosse no Brasil, você queria entrevistar a Luísa Helena Trajano, que fez o prefácio do livro de vocês. Isso. A Luísa Helena da Noruega ou de Cuba?
O que a gente queria não era trazer a empreendedora do dia a dia, sabe, Rami? Aquela a minha vizinha que começou um negócio e está crescendo, porque a identificação fica muito mais próxima, fica muito mais fácil. Óbvio que a gente teve a chance de entrevistar algumas Luísas Helenas em outros países, mas o foco principal eram aquelas mulheres que tinham entre 4 e 5 anos de negócio, que ainda estavam, de certa forma, no começo, mas ainda, sabe, já tinham histórias para dividir, inspiração para compartilhar. Foi esse o grosso das mais de 300 que a gente entrevistou. E o que a gente fez foi bater na porta, a gente fazia uma pesquisa antes, né, Fê? Bater na porta de muitas... Literalmente. Literalmente. E também pedir ajuda, auxílio para organizações que apoiam o empreendedorismo nesses países. O que vocês dariam, porque com 300 mulheres, vocês viraram professoras, né? Então vamos lá. O que é o mais importante disso que vocês tiraram para alguém começar a empreender? Porque o medo que as pessoas têm é terrível, né? A dificuldade, como vocês falaram, de financiamento e outras tantas dificuldades. Eu acho que na sua pergunta já está a resposta. É começar. Muitas que nós entrevistamos eram claras e falaram assim, é o medo que nos limita. Você nunca vai ter todas as respostas. Ter essa consciência já dá uma tranquilidade enorme, exatamente. Eu não vou... Porque quando você responder as primeiras 100 dúvidas, perguntas que você tiver, outras 100 já vão ter surgido. E a melhor forma de você aprender é de fato começando, não tem fórmula mágica. E elas falaram muito de resiliência, perseverança, parece redundância um do outro, mas não é. Total, resiliência e disciplina. Sim. Porque é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Não. Você tem que ir dia após dia indo, e vai ter dor, e vai ter queda, e vai ter desafio. Isso. E não importa, você tem que... até uma brasileira que fala muito, você tem que começar acreditando que vai dar certo. Porque se você não acreditar, aí quem vai? Existe algum diferencial, a minha diretora está me perguntando, de impacto entre as mulheres e os homens, quer dizer, na economia, quer dizer, eu acredito, eu já vou responder até, né? Não, o impacto é percentual, né? Quer dizer, se tem 30% de homem ou 30% de mulheres, o impacto vai ser esse ou não. Não os homens acabam estando na frente de negócios onde o impacto econômico é muito maior. A gente aqui, principalmente falando aqui em termos do Brasil, a gente é tão ou mais empreendedora que homens no sentido de números. Sim, números de mulheres, mas não em valores. Sim. Então, tanto quando você vê no mundo e a gente tentar aqui falar 10 empresas multinacionais de impacto global, a gente acaba pensando em quem? Facebook, no Google, da Apple, todos fundados por homens. Não vou dizer que culpa, porque ninguém tem culpa de nada, mas aí talvez saia delas mesmo de ter um medo de empreender. Aí não é... A essência do problema talvez seja elas que não têm coragem de sair de casa. Será que é isso, talvez? Eu acho que é a mesma questão dos modelos de referências. Claro. Eu acho que a questão quando a gente também olha... Por que agora, por exemplo, vamos dar o exemplo da Copa de Futebol feminina. Sim. Ontem saiu uma reportagem que nesse período de Copa houve uma procura muito maior por meninas, por escolinhas de futebol. Por quê? Porque a gente acaba vendo as nossas ídolas. E é estímulo. Então, eu acho que na medida que a gente veja mais mulheres, principalmente também na área de tecnologia, com negócios grandes, negócios globais, brasileiras pelo mundo, sem dúvida nenhuma isso vai incentivar outras mulheres. E eu acho que tem um aspecto super importante, Rami, que é a questão, que aí a gente traz aspectos sociais e culturais. Para você empreender, você precisa estar muitas vezes fora de casa, você precisa fazer um networking, você precisa conhecer pessoas, você precisa desenvolver mercados. Hoje em dia, e eu não estou falando exclusivamente do Brasil, porque isso a gente viu nos 24 países onde a gente esteve, quase que a totalidade da responsabilidade da criação dos filhos, da gestão da casa, recai sobre a mulher. Então, isso tem impacto direto na capacidade dessa mulher empreender, que é o tempo que ela tem que passar dentro de casa, liderando o negócio dela. Então, muitas vezes, ela acha que não é capaz, primeiro ponto. No segundo momento, ela muitas vezes não tem um incentivo de fora, porque a sociedade acaba reforçando esses papéis que ela tem que desempenhar. E acaba cerceando, né? Exatamente. Então, a limitação, essa mudança só vai acontecer quando a mudança começar a estar dentro de casa. Dentro de casa no sentido da gente rediscutir os papéis que homens e mulheres desempenham, porque a gente precisa abrir tempo para que essa mulher esteja à frente, interagindo com outras pessoas, desenvolvendo fornecedores, indo atrás de financiamento. Ela precisa de tempo também para isso. E, obviamente, capacitação, que ela tem muito corrido atrás, o que é fundamental para quem quer empreender também. Bom, vou ter que chamar os comerciais de novo, que a gente vive disso. Aliás, adoro meus patrocinadores. Um beijo muito carinhoso, especial. E tudo de bom se espirrar a saúde, né? Porque patrocinador é tudo pra gente. Não sai daí, não mude de canal, porque nós já voltamos. A Sil
além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. Oi, Rami, saudade, beijo pra você. Alô, meu grande amigo Rami. Oi, Rami, há quanto tempo? Oi, Rami. Oi, Rami. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma das lojas Pit Stop. São mais de 1.000 pontos de venda, presente em 21 estados brasileiros. Encontre um ponto de venda mais próximo de você ou acesse www.pitstop.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular e tenha facilmente o acesso a Pit Stop. Fala aí, Rami. Quanto tempo, hein? Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Boa noite, Rami. Rami, tudo bem? Eu acho que você já sabe que é dispensável falar o quanto é importante a prevenção da saúde. Portanto, você precisa conhecer o Life 18 vezes. Lá você vai armazenar todos os seus exames de imagens, eu vou dar um exemplo, cateterismo, ressonâncias magnéticas, ultrassom, os seus check-ups, né, que você faz periodicamente. Lá você vai ter a sua carteira de vacinação digitalizada. Enfim, tudo que você puder ter da sua saúde, todos os remédios que você já tomou, num único lugar. A forma mais fácil de prevenir a sua saúde. life18vezes.com, com acesso fácil, remotamente, no seu smartphone, no seu computador, por onde você quiser. Não deixe de acessar o life18vezes.com. Nós já temos 18 milhões de cadastrados. Caso você já tenha, você entra lá, põe teu CPF, de repente você não precisa nem se cadastrar. Basta pôr teu CPF, teu nome aparece, você cria a sua senha e daí para frente você começa a navegar. Ou tem mais uma vantagem, você também pode entrar pelo Facebook. Estou tentando aqui, olha aqui, ó, veja aqui, ó. Tá aqui, life18vezes.com, a forma mais fácil de você cuidar da sua saúde sem custo nenhum. life18vezes.com. De volta com o nosso estilo Rami, eu estou conversando com a advogada Fernanda Moura e com a marqueteira formada em marketing, que formada em marketing não gosta de ser chamada de marqueteira, a Tassiana Mello. E vocês fizeram um projeto bárbaro, The Girls on the Road, e entrevistaram mulheres empreendedoras em 24 países. E nós falávamos um pouco das dificuldades, das diversidades e dos preconceitos. E no break aqui, a minha diretora falou, olha, existem cursos de tecnologia só para mulheres. E aí eu fiz uma coisa, eu quase apanhei aqui, evidentemente, e achei que vocês têm toda a razão. Que eu falei, mas não é um preconceito ter um curso só para mulheres? Você falou exatamente o contrário. Por quê? Porque eu acho que quando você faz um curso, é a realidade que hoje tem menos mulheres na área de tecnologia. Né? Não foi sempre assim. Sim. Mas quando você coloca num ambiente onde a mulher se sinta talvez mais confortável para iniciar uma coisa que hoje ainda é visto muito como masculino, como ambiente, onde você só tem os homens que mal tomam banho, de moletom, que ficam lá 18 horas na frente do computador, os nerds. Então, é desconstruir essa imagem para que a menina fale, não, eu não preciso ser assim para também ir para essa área de tecnologia. E outra coisa, a história mostrou que o que não faltou foram grupos de homens, exclusivamente para homens. E naquele momento ninguém questionou. Por isso que eu estava falando da gente questionar. É o momento de questionar todas essas estruturas e esses papéis. Quer dizer, então hoje a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Né? Obviamente que a ideia é que essa mudança que é necessária, ela só vai acontecer de fato com homens e mulheres trabalhando juntos. Ambos precisamos mudar. O que eu acho que, não sei se no livro tem, mas isso já, não sei, já está acontecendo. Quer dizer, em muitos lugares já tem isso. Tem, há pouco talvez, mas tem. E eu gostaria de aproveitar e perguntar, que é uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, dos países que vocês foram, qual que vocês viram, tirando os países socialistas, claro, vamos falar dos capitalistas, o país que mais tem dificuldade. E por quê? Bom, eu acho que o Japão, né? Sem dúvida. Japão... Mas é por causa da cultura? Já vou responder isso já.
No Japão, as mulheres são extremamente bem formadas, do ponto de vista, né, de faculdade, escolaridade. Elas trabalham para as grandes multinacionais japonesas, mas a um determinado momento, quando ela está chegando naquela fase de eu quero casar, eu quero ter filhos, a sociedade já impede. Não tanto com relação ao empreendedorismo, porque eles têm até um ditado que fala que o prego que sai para cima tem que ser martelado. Isso para homens e mulheres. É uma sociedade onde é muito mais coletivo do que o desempenho individual. Mas quando se fala na mulher, é a questão de agora está na hora de você cuidar da sua família, tá de casa. E morreu. A oriental, ela me parece bastante submissa, para não ser, você bem diplomático aqui, né? Uhum. Mas é diferente da China, né? Eu sei que a gente não queria trazer, mas acho que a China faz um bom contraponto. Sem dúvida. A gente viu lá, quer dizer, mulheres, e obviamente a grande parte delas são aí fruto, elas são fruto da geração da política do filho único. Então você tem mulheres ali que, primeiro, sempre foram incentivadas, houve um investimento forte das respectivas famílias para que elas se desenvolvessem, tivessem uma excelente formação. Então você vê ali mulheres que vêm de uma cultura oriental, extremamente fortes, com atitude, desenvolvendo negócios globais na área de tecnologia, fora dela. Elas são assim rainhas no e-commerce, por exemplo, na China e expandindo para outros mercados. Isso... Olha, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no que eles chamam aqui de Xing Ling, essas galerias. E eu sou um xereta, né? Talvez até por jornalista e não sei o quê. Eu já vi várias mulheres chinesas dando bronca no cara e o cara ficando quieto. Quer dizer, bronca, eu não entendi porque eu não falo chinês, né? Falo meia dúzia de palavras, mas e você vê que ela está à frente do negócio. Quer dizer, ela é o braço forte do negócio e a linha tênue de ele ser o submisso, né? Que nem para um lado nem para o outro, né? Não é prudente. E eu acho que quando você fala de um país onde tem 1,4 bilhões de pessoas, a pessoa tem que ser, de uma certa forma, forte, agressiva, para fazer o ponto dela. E a gente teve até uma situação hilária, a gente, durante a viagem, foi entrar numa loja para ver uma mala, a vendedora jogou a mala no chão, começou a pular em cima da mala, colocava uma caneta no zíper, para mostrar que era duradoura. Mas a gente passou mal de dar risada. Mas a mala era do Luiz Vuitton? Não era. Mas a técnica de venda foi perfeita. Foi. Bom, Fernanda, o que o livro traz? O que a pessoa vai encontrar no livro? Assim, o cerne do livro. Eu acho que a pessoa vai encontrar histórias de mulheres do mundo inteiro falando a importância de começar, de realmente você colocar a sua ideia e seguir em frente, perder o medo. Eu acho que também traz história um pouco da parte cultural de cada um desses países, então é interessante do ponto de vista, como que é o mundo lá fora para países que a gente não conhece. E exatamente isso, que o mesmo problema muitas vezes que você tem aqui, que às vezes você acha, só eu passo por isso. Não, você vai encontrar na Noruega, vai encontrar no Japão, vai encontrar na China. E o negócio é falar, é isso que eu vou fazer, ser resiliente e tocar o barco. O que vocês veem de diferenciado nas empreendedoras brasileiras? O que elas trazem de diferente da chinesa, da Noruega, das norueguesas? Eu acho que a gente tem uma capacidade de conexão que acaba sendo diferenciada. E, de novo, por exemplo, São Paulo recentemente foi reconhecido num dos principais relatórios também sobre o tema como a principal cidade do mundo para mulheres se conectarem, mulheres empreendedoras. Então, acho que isso fala muito sobre essa capacidade de estabelecer relações que depois vão ser desenvolvidas e aí dentro do ambiente dos negócios vai trazer muitos benefícios. Acho que a brasileira tem muito isso. Bom, eu tenho que agradecer a vocês. Eu acho que a gente podia ficar batendo uns 3 papos de programa que vocês não iam contar, né? Porque é muito país e muita história. Mas quem quiser saber mais sobre a Fernanda Moura e a Tassiana Mello e sobre o livro Do Jeito Delas, que eu vou pôr aqui de novo, que eu recomendo, não li ainda, mas pelas histórias, eu que gosto de falar de empreendedorismo, não pode deixar de ler, compre o livro, que vai uma bela dica. Acho que é isso, né? Nós passamos um recado no nosso curto espaço. Quero agradecer demais a vocês. Obrigada. Parabéns pela ideia, porque foi muito boa. Acho que é sensacional. Tudo que incentiva, que motiva, principalmente num país como o nosso, é muito bom. Eu só vou falar, quem quiser comprar o livro, está na Livraria da Vila e na Livraria Cultura. Muito bem, porque, né? Para não ficar batendo o pé na toa, né? Exato, já vai direto. Meninas, super obrigado. A vocês de casa, super obrigado mesmo. Nós voltamos na semana que vem. Eu desejo a todos uma excelente semana, um super beijo e até lá. Tchau, muito obrigado.
estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.